realidade sobre o inferno. O que significa o inferno? No original grego, inferno quer dizer Tártaro. Tártaro é a região mais baixa dos infernos, conhecidas como Seol e Hades. São mundos subterrâneos. O inferno é a parte mais baixa onde está o lago de fogo. Onde fica o inferno? A Bíblia sugere um possível lugar. Em Mateus 12:40 lemos: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:9, diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Isso nos faz entender que o inferno fica numa região inferior da terra. E só para reforçarmos essa tese, em Provérbios 15:24, Deus nos diz: para o entendido, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero trazer aqui um estudo com você, falando sobre o inferno, isso mesmo, sobre a realidade do inferno. Nós, como cristão, nós temos a responsabilidade de pregar sobre o céu, sobre a necessidade de reconhecer a esse Deus que nós servimos, para um dia estarmos com Ele no céu. Então nós temos que espalhar essa notícia por todo o mundo. Essa foi a ordenança de Jesus, para que todos tenham direito a estar com Ele. Porém, aqueles que não crêem, como o Senhor Jesus disse, serão condenados, serão rejeitados, os que não crerem. E para isso vocês sabem que existe uma regra. A Bíblia de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma regra para que nós possamos um dia estar com Ele no céu. Porém, aqueles que rejeitam e vivem totalmente o mundo que é condenado por Deus, essa pessoa também tem o seu destino. O seu destino é no inferno, juntamente com Satanás e os seus anjos. Então eu quero aqui falar um pouco sobre essa realidade. Como foi que o inferno existiu? Qual foi a sua origem? Talvez você nunca estudou sobre isso, nunca parou para meditar sobre isso. Mas eu creio que você vai gostar e vai ser bastante interessante para você. Alguns ignorantes, ou talvez inocentes, dizem que o inferno ele é aqui na Terra. Na verdade, isso é uma meia-verdade. O inferno realmente é aqui na Terra. Mas o inferno ele é sim aqui na Terra, mas lá nas profundezas da Terra. Nós vamos ver isso em Provérbios 9:18, depois você vai lá, você dá uma olhadinha, em Provérbios 27:20, e a Bíblia ela é bem clara a respeito disso, né? E o inferno ele é uma realidade, ele existe. Lucas 16, que fala do mendigo, né? De Lázaro, que o mendigo estava no seio de Abraão após a sua morte, e o rico estava queimando-se nas chamas do inferno e pedindo para o pai Abraão que tirasse ele de lá. Então o inferno ele é uma realidade que tem que ser encarada. Mas como foi que o inferno existiu? O inferno começou a existir através de uma rebelião de um anjo chamado Lúcifer, juntamente com os seus anjos, a qual ele comandava aqui nessa terra, exatamente ali no Iraque, aonde era o Jardim do Éden mineral. Esse jardim que depois foi reformado por Deus, se tornando o jardim de Adão e Eva.
Então vamos lá no começo da história para você entender como é que foi isso. Lá em Isaías, capítulo 14, versículo 12, até o versículo 14, fala sobre isso. Em Ezequiel 28, 12 até o 15, também fala sobre esse jardim que era situado, segundo os estudiosos, lá no Iraque. O que aconteceu? Esse jardim foi construído por Deus na mais perfeita perfeição, uma coisa mais linda que você pode imaginar, que está além do nosso entendimento. Era uma coisa muito bonita que Deus criou, esse jardim do Éden mineral, tudo de ouro, pedras preciosas, e os seres que habitavam lá, os animais, os rios, tudo muito lindo, águas cristalinas. E havia os anjos também, que eram muito lindos, criados por Deus. Entre eles, Lucifer, que comandava esses anjos, que eram adoradores. Ele era responsável pela adoração a Deus. O que acontecia no jardim do Éden mineral? Esse jardim aqui na Terra, situado lá no Iraque, há milhões de anos atrás, Satanás, ou seja, Lúcifer, que morava aqui, ele tinha o privilégio de adoração a Deus. Ele ia e voltava ao trono de Deus em adoração e louvor ao seu nome, juntamente com os anjos. Ele dirigia um coral de anjos. Ele comandava esses anjos em adoração ao Senhor. Então ele tinha um livre acesso ao céu, ia e voltava, e Deus se agradava muito sobre aquilo. Você vai lá em Isaías, no capítulo 14, você vai entender melhor isso. Em Ezequiel também, no capítulo 28, versículo 12 ao 15, que fala sobre isso também. Então eles viviam em perfeita harmonia e adoração, até o dia que Lúcifer, ele teve no seu coração de querer ser igual a Deus. E diz que ele olha para cima, veja bem, ele estava aqui embaixo, na terra, no atual Iraque, que era o jardim mineral, coisa mais linda. Ele olha para cima e diz que queria ser igual a Deus. Então ele consegue convencer os anjos que estavam ao seu comando aqui na terra, sobe até lá em cima para tentar lutar contra Deus. Veja só que miséria que esse ser provocou. A partir dali, é lógico que ele não teve sucesso nenhum. Miguel, o arcanjo, levanta numa batalha contra ele, e ele é jogado de lá de cima de novo para essa terra. E o próprio Jesus faz o relato disso em Apocalipse, quando ele diz: ai da terra que eu vi Satanás cair como um raio sobre a terra. Ai da terra, Jesus fala. Mas só que é o seguinte, ele agora não tinha mais o direito que ele tinha. Na caída dele, aqui na terra, tudo começou a ter uma transformação. Houve um cataclisma, algo que começou a mudar a atmosfera quando eles começam a cair naquela luta entre Miguel e Lúcifer e os anjos caídos. Eles começam a cair, e nisso que eles estão caindo, eles já começam a ser transformados em bichos. Eles já começam a ser transformados em demônios. E eles vão caindo sobre a terra, e por onde eles vão passando na atmosfera terrestre, vai tudo sendo transformado, por causa desse pecado terrível. E quando eles atingem a atmosfera da terra, eles são jogados, porque eles não tiveram mais direito de viver sobre essa terra. Eles são jogados nas profundezas da terra. Está lá em Provérbios 28, você vai ver isso. E muitas outras passagens da Bíblia. E quando eles são jogados na profundeza da terra, eles estão presos. Satanás está preso lá. Ou seja, ele foi condenado a ficar preso ali. E a partir daí, a terra
passa, a atmosfera terrestre, a Terra passou por um cataclisma, algo terrível. Tudo se fica escuro. E havia trevas sobre a face da terra. Havia uma escuridão imensa. Tudo se transformou. Aquela beleza, aquilo, tudo que Deus criou de tão belo, fica terrível por causa de um pecado desse anjo. E o que acontece a partir daí? Deus começa a recriar tudo de novo, Ele começa a construir tudo de novo. Porque Deus jamais se deixou por vencido. Deus, Ele quer ser adorado. Deus, Ele quer ser reconhecido. Então aqueles milhares de anjos que se rebelaram contra Lúcifer, segundo diz que foi a terça parte, mas a terça parte foram milhares e milhares de anjos. E quando eles voltam para a terra, estão lá nas profundezas agora, nesse momento, eles ainda têm essa influência na terra. E por isso que nós vivemos este mundo tão terrível que nós estamos vivendo hoje. Deus começa a transformar tudo. Capítulo 2 de Gênesis, nós começamos a ver essa transformação. Deus começa a refazer tudo de novo, aonde Ele cria Adão no lugar de Lúcifer e coloca ele num jardim novamente, cria um outro jardim. E como você já sabe da história, Lúcifer está no fundo, nas profundezas da terra, ele surge de novo, e é aí que tem a primeira encarnação. Ele encarna numa serpente e convence a mulher de Adão a pecar. Você já sabe da história, não vou falar isso para o vídeo não ficar muito longo. Então ele se incorpora numa serpente e consegue convencer Eva a fazer o mesmo que ele, a querer conhecer demais, a saber demais do que não deveria saber. E é por isso que Jesus diz que quando a ciência querer saber demais, estaria próximo o fim. Então você nunca deve saber demais o que está fora da sua capacidade. Então quando Lúcifer tomou essa atitude, ele foi jogado de cima para baixo. E provocou a queda de Adão também, como você conhece a história. Meus irmãos, de lá para cá nós estamos vivendo dias terríveis. Foi a partir daí que o inferno ele foi criado. Aonde está hoje Satanás com seus demônios aterrorizando a terra, fazendo o que vocês estão vendo. Então é por isso que eu digo, eu como pastor digo, não temos melhoras para este mundo, porque está sob a influência maligna de Satanás. Esses demônios estão nas profundezas da terra, fazendo toda a maldade, porque os seus espíritos não estão presos, mas estão fazendo maldade sobre a terra. Para que não fique só nas minhas palavras, eu quero deixar alguns links aí abaixo. Você vai, olhe nos links aí abaixo que eu vou mostrar para você. Pessoas relatando a ida lá ao inferno, e o que elas viram e o que elas presenciaram. Está aí o link, veja esse link aí, para não ficar só nas minhas palavras, e você ver como é terrível, quanto que você tem que se aproximar de Deus e tem que falar realmente que o inferno é real e que nós todos precisamos estar preparados para estar com o Senhor no céu. Que Deus abençoe e logo mais estaremos comentando mais sobre isso. Que Deus abençoe, fique com Deus. Estarei trazendo alguns testemunhos de alguns irmãos que tiveram experiência em arrebatamento no inferno. Isso aconteceu em uma das ministrações que nós estávamos fazendo. Mas vou deixar um link, acompanhe esse link aí, são casos verídicos de pessoas que viveram e foram ao inferno e vieram contar o que aconteceu lá. Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz.